Você já se perguntou como um grupo de pescadores e artesãos deu origem a uma das instituições mais poderosas e influentes da história? Ou como a fé de poucos desafiou impérios, moldou culturas e sobreviveu aos momentos mais sombrios da humanidade? Se você busca respostas, mistérios intrigantes e uma visão inédita sobre a história da Igreja, então essa sessão de vídeos são para você. Não é apenas sobre o que aconteceu, é sobre o impacto que continua moldando o mundo em que vivemos. Continue acompanhando nossos vídeos. A história da Igreja Católica tem suas raízes em um momento decisivo durante o ministério de Jesus Cristo, que se desenvolveu no contexto do Império Romano no primeiro século. Ao longo de sua jornada de pregação e ensinamento, Jesus formou um grupo de seguidores fiéis, entre eles os 12 apóstolos. Esse pequeno grupo não apenas escutava suas palavras, mas também vivia seus ensinamentos e via suas ações, testemunhando milagres e atos de compaixão que impactavam profundamente as comunidades por onde Jesus passava. Foi em um desses momentos cruciais, registrado no Evangelho de Mateus, que Jesus estabeleceu a pedra angular de sua igreja. Ele e seus discípulos haviam chegado à região de Cesareia de Filipe, um local repleto de influências culturais e religiosas. Jesus, querendo saber o que o povo pensava sobre sua identidade, fez uma pergunta direta aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Após receber diversas respostas que o comparavam a figuras proféticas como João Batista, Elias ou Jeremias, Jesus voltou-se para seus apóstolos e fez uma pergunta mais pessoal: e vocês, quem dizem que eu sou? Foi Simão Pedro quem, inspirado por uma revelação divina, respondeu com uma declaração que ecoaria pelos séculos: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A resposta de Pedro foi além de um reconhecimento superficial, ela revelou a profunda verdade da natureza messiânica de Jesus, algo que nem todos estavam preparados para aceitar naquela época. Reconhecendo a fé de Pedro, Jesus proclamou: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Com essas palavras, Jesus não apenas deu a Simão um novo nome, Pedro, que significa rocha, mas também estabeleceu o fundamento espiritual da igreja que viria a ser uma das maiores instituições da história da humanidade. Jesus ainda conferiu a Pedro uma autoridade especial ao declarar: Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Esse ato simbolizava o início da liderança espiritual de Pedro e dos seus sucessores, que se tornariam os líderes da igreja. A partir desse momento, Pedro assumiu um papel de destaque entre os apóstolos e, mais tarde, viria a se estabelecer como o primeiro bispo de Roma, cidade que se tornaria o centro espiritual do cristianismo. Com essa declaração de Jesus, a igreja foi fundada sobre a fé e a liderança de Pedro. E essa fundação não era apenas física ou institucional, mas profundamente espiritual. A Igreja Católica, ao longo dos séculos, continuaria a olhar para esse momento como o ponto inicial de sua missão divina, guiada pela promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No entanto, nos primeiros séculos, a Igreja enfrentaria inúmeros desafios para se consolidar e expandir sua mensagem em um mundo frequentemente hostil. E assim chegamos ao fim do primeiro capítulo dessa jornada pela história da Igreja. Mas isso é apenas o começo. Tem muito mais pela frente, novas revelações, mistérios e momentos que vão te surpreender e ajudar a aumentar a sua fé. Não esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder os próximos capítulos. E claro, compartilhe com quem você acha que vai se interessar por essa história tão cheia de intrigas e transformações. Nos vemos no próximo vídeo.